Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar sobre salvação, né? A Bíblia diz que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E no evangelismo a gente sempre faz muitas perguntas, né? Uma delas é: aonde você quer passar a eternidade, né? Imagina que se você viver 70, 80, 90, 120 anos nessa terra. É muito tempo? Sim, é muito tempo, né? Imagina só, 120 anos, né? É muito tempo. Agora imagina você passar a eternidade, né, longe de Deus, né? A eternidade no inferno, vamos assim dizer, né? Você já parou para pensar nisso, né? Você ter, né, nessa terra 120 anos de vida, que é muita coisa, né, para os padrões atuais, mas você imagina você passar, né, a eternidade longe de Deus. Você já parou para pensar nisso? Então, a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Só que o que impede a pessoa de reconhecer Jesus? O que impede a pessoa de aceitar, né? Porque o problema não é crer em Jesus, o problema da humanidade é aceitar. Porque quando você aceita, e esse aceitar não é aceitar um presente, né? Olha, toma aqui esse carregador que você está precisando, toma aqui esse carregador. Não, não é esse tipo de aceitar, né? É você aceitar, reconhecer. É um reconhecimento. Quando você reconhece, entendeu, que você é um pecador. O orgulho não permite que a pessoa reconheça que ela é pecadora, né? A maioria, inclusive a maioria dos divórcios, né, das amizades que acabam, a maioria é orgulho. É por causa do orgulho, né? Porque a pessoa não reconhece. Ela não reconhece que ela é pecadora. Por que as pessoas têm dificuldade em perdoar? Porque ela não reconhece que ela é uma pecadora. Porque ela não reconhece e entendeu que ela também erra, que ela também peca contra aquela pessoa que ela não quer perdoar. Ela não reconhece, né? E isso é o que? O orgulho que protege o ego da pessoa, né? Lucas vai falar que, né, aquele que quiser me seguir, Jesus falando, negue a si mesmo, negar o eu, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? A cruz aponta o quê? Para sofrimento, para a morte do ego, né? Como as pessoas sofrem, né? A maioria do sofrimento é o ego da pessoa que está ali dentro dela. A gente usa uma palavra lá em Goiás que é estribuchando, né? Tá ali resistindo, né? A conversão, né, dos seus maus caminhos, a conversão dos seus pecados. Então, a palavra de Deus, ela diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas Romanos capítulo, né, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele descreve a respeito, né, da salvação. Ele fala: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, né? Ou seja, Paulo clamava para que os judeus, né? Carta de Paulo aos romanos, em Roma, né? Paulo queria que eles fossem salvos, né? E Paulo fala, né? Eu sou testemunha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus é que nos justifica, né? Então, a pessoa quer colocar a sua justiça própria. Orgulho, ego, né? Não quer se sujeitar à justiça que vem de Deus, Cristo.
Ou seja, Jesus morreu por quem? Pelos pecadores, e a pessoa não quer reconhecer que ela é pecadora, entendeu? Jesus veio, né, e morreu pelo pecador, e a pessoa não quer reconhecer. Então o orgulho, o ego, não permite ela aceitar Jesus. Existe dúvida que Jesus existiu? Não, não existe. A humanidade está dividida, né? A C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Não há dúvida sobre a existência de Jesus, sobre a obra de Cristo, não há dúvida. Existem pessoas que, né, não há nem o que comentar, né? Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que acreditam, né, no Papai Noel, acreditam na fada do dente, sei lá. Tem pessoas que acreditam na democracia, né? Tem gente que acredita em tanta coisa, né? E não entende o sistema, né? Mas voltando para essa questão, né, da salvação, né? Então a salvação, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: imagina você caindo num poço, né, quase sem fundo, lá embaixo fogo, enxofre e estacas de ferro, né, pontiagudas. Ou seja, quando você bater no fundo, não tem conversa, é morte e seu corpo vai ser destruído. E o que é a salvação? A salvação é o Senhor, né, com a sua mão, aparar você e não deixar você chegar no fundo e retirar você. O que você fez para ser salvo? Nada. Nada. Foi a mão do Senhor que te pegou e te tirou dali. E a Bíblia diz que ele nos tirou, né, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Salvação. Você não merece, não há mérito nenhum. Até a própria fé é dom de Deus. A própria fé para crer em Jesus, que o Espírito Santo nos convence, é dom de Deus. Então, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas depois leia Romanos capítulo 10, né? Então no verso 9 ele fala, verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, né? Deixa eu pegar aqui, para mim ficar olhando aqui para a câmera. Verso 8, Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, que é o que eu estou fazendo aqui agora, pregando, né? Se com tua boca confessares, olha só, confessar, reconhecer, aceitar, admitir. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvação, será salvo, ok? Então, a salvação deveria ser prioridade na sua vida, mais do que qualquer outra coisa, né? Porque tudo passa, né? Passarão os céus e a terra, né? Diz a palavra do Senhor que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar, ela vai se cumprir, né? A palavra se cumpre. Então, deveria ser, né? Soninho, né? Tá aqui um tempinho gostoso, chuvinha, tá bom para dormir. Então, o que se diz, né? A palavra está perto de ti na tua boca, né? Na boca e no coração. A palavra da fé que pregamos. Então, deveria ser prioridade, né? A prioridade deveria ser a salvação na sua vida, né? Ter convicção da salvação. A Bíblia diz, ninguém engane a si mesmo, né? Há muitas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas, mas não recebem o evangelho. Por que não recebe? Por causa do orgulho. Não se convertem, não se arrependem dos seus maus caminhos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má bons frutos. A palavra do Senhor diz que
Deus é o pai que disciplina o filho a quem ele ama. Se você está sem disciplina, logo você não é filho, você é bastardo. Então, se você que está me ouvindo, que está na igreja, que pensa que é um cristão e Deus não trata com você, não disciplina você e as suas obras são más, se você mente, se você engana, se você manipula, se você vive na prática do pecado e não na queda, né? Existe o pecado como queda. A pessoa cai, levanta, se arrepende, pede perdão, restaura, restitui, né? Agora, se você vive na prática do pecado e não sente nada e acha que isso é normal, eu quero informar você que você não é convertido, você não se converteu. Então, a pessoa que é convertida, que tem o Espírito Santo, ela não vive na prática do pecado. Não é mentirosa, não engana, não prostitui, não rouba, não, entendeu? É trabalhadora, né? É uma pessoa trabalhadora, tem o desejo de abençoar e de ajudar, tem o desejo de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Se você não tem essas características, provavelmente você não é convertido ou você está, né, numa cadeia, numa fortaleza. Você precisa de libertar, né? De ser liberto. E é pela palavra também que você vai ser liberto. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Medita nessa palavra dia e noite, disse o Senhor Jesus. Se você não tem fome, não tem sede da palavra de Deus, também é um alerta para você. Se você não lê a Bíblia, quantas pessoas eu já perguntei, você já leu a Bíblia toda? Eu não leio esse não, eu leio um texto aqui e outro ali, não. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo, ele tem fome e sede pela palavra de Deus, né? Como disse o Senhor Jesus, medita nessa palavra dia e noite. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, para que você saiba, para que você se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, né? E que o Senhor possa te salvar e te resgatar. Um grande abraço a todos.